Meu amigo do Esporte lá, é que o bicho pegou ontem no Parque São Jorge. Vocês viram a repercussão aí de tudo que está acontecendo no Corinthians, mas eu vou trazer para vocês aqui as falas dos melhores jornalistas que sabem tudo de Corinthians. Mas, para resumir, ontem o presidente do Corinthians estava sendo julgado para ver se ia ser impeachmentado. Mas foi parada a votação, muita confusão, torcida do outro lado, Gaviões da Fiel a favor do atual presidente, mas ele vai falar aí. Inclusive ele falou que o presidente do conselho é um ditador. Será que ele é um ditador? Vamos ver aí na fala do Augusto Melo, que soltou a boca no trombone e falou o que realmente acontece no Corinthians. E o Corinthians hoje ninguém entende mais nada, é uma tremenda confusão. Corinthians devendo muito, jogadores querendo ir embora. Tá um caos, o Corinthians tá virando um caos, mas vamos lá pra gente entender todo esse imbróglio. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que tá trabalhando pra eles, advogando em causa própria, um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que tá na hora de acabar. O Corinthians tá na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais pra presidir o conselho, meu. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. A situação então foi adiada por uma outra data? Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmo acharam melhor por segurança, por muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima semana? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Ele quebrou o estatuto na votação, presidente? Eu lamento profundamente a fala dele, a gente percebe, pelo pouco que eu pude ver aqui, que ele estava emocionado, talvez transtornado com o resultado, que talvez ele não esperasse. Mas enfim, eu lamento. Eu prefiro nem responder, porque assim, democraticamente a gente fez todo um trabalho, todo mundo que acompanhou sabe que foi dado todo o direito de defesa. A própria justiça já falou sobre isso no processo. Assim, eu só tenho a lamentar a postura dele como presidente do Corinthians. Acho isso tudo muito deprimente, né? Porque você vê um clube do tamanho do Corinthians, né? Quem viu a matéria do Fantástico, já foi publicado pelo UOL, o Juca Kfouri também trouxe informações da história da VaideBet, né, antigo patrocinador. Quem viu a matéria domingo, a matéria do Fantástico, é um negócio assustador, né? Um negócio, gente, de 360 milhões em 3 anos. E você vê os personagens que estariam envolvidos na negociação, os caras não sabem nem falar, gente. O português é agredido implacavelmente em diversas frases dos caras que são entrevistados. Aí você vê, cara, todo respeito, não me parecem pessoas qualificadas, sabe, pessoas preparadas, pessoas que se prepararam para estar à frente de uma negociação, de uma transação, que aí todo o rolo que aquilo envolve, aí tem o cara que já se afastou do clube para se defender, não sei do que, o outro quer a comissão, agora não quer mais. Que confusão, aí aparece lá a moça lá, na casinha super humilde lá, que seria a dona da empresa, que já tinha aparecido na mídia, aparece de novo. É triste ver aquilo, deprimente, né? Quer dizer, alguém se utilizou do nome dela, os documentos dela, sei lá, para... Ah, não dá. E isso não pode estar ligado ao Corinthians. O corintiano, que quer o bem do clube, ele tem que dar um basta nisso. Eu não sei se quem quer derrubar o presidente para assumir o poder vai conseguir mudar, porque ali também certamente estão muitos que já estiveram no poder e foram maus gestores, levaram o clube à situação de endividamento que tanto aflige. Mas não dá, cara, não dá. Até quando vai ser assim? Você não vê no Corinthians nenhuma possibilidade de mudança com pessoas novas no sentido não de idade, tá, gente? Não importa a idade. Novas no clube, né, que queiram mudar realmente o clube, sacudir o clube, virar de cabeça para baixo e mudar. Outro pensamento, não tem. Não existe um grupo como teve no Flamengo lá em 2012 para 2013, ou alguém como o Paulo Nobre do Palmeiras, com muito dinheiro, que chegou e deu uma arrumada na casa, né? Porque se hoje o Palmeiras está assim, é graças ao Paulo Nobre, né? O pessoal fala muito pouco dele, mas foi ele que pegou no pior momento e deu uma virada no clube. Botou a grana dele ali,
Depois o Palmeiras pagou e tudo, mas ele injetou dinheiro, oxigenou as finanças, profissionalizou o clube, colocou pessoas capacitadas em posições estratégicas. No Flamengo também foi parecido, embora não seja personificado numa pessoa, porque não teve um mecenas. Mas, enfim, os clubes mudaram de patamar. O Corinthians tem tudo para fazer esse mesmo movimento, mas qual a perspectiva? Não tem. Isso é muito triste, eu acho assim, deprimente, cara. Deprimente, porque o mais duro é que quando a gente fala essas coisas, invariavelmente surgem muitos torcedores do Corinthians que não conseguem entender o que a gente está falando. Eles entendem como uma crítica ao clube e, na verdade, é uma defesa do clube. Não é interessante para ninguém ver o Corinthians mal, sei lá, assim, se endividando. Vai virar SAF amanhã. Porque virar SAF no Brasil, vamos falar sério, né? Virar SAF no Brasil, talvez possa existir uma exceção ou outra, não sei. Mas, em geral, o quê? É o clube desesperado, sem perspectiva, aí vira SAF. Por quê? Todo o endividamento você coloca numa caixa, vai pagar, perder de vista e tal, né? É muito melhor do que entrar em recuperação judicial, né? Na prática. E você vai pagar aquilo quando puder, de forma mais parcelada, com percentual do faturamento, e automaticamente você pode contratar jogadores. Então, virar SAF virou assim, não é o remédio que cura a doença, mas é um paliativo que faz você ficar forte de novo. Lá na frente você não sabe o que vai acontecer. Veja o caso do Vasco da Gama. O Botafogo, a gente não sabe o que vai ser do Botafogo, é uma grande incógnita ainda, né? Tem gente achando, não, porque vieram 2 jogadores, mas saíram os 2 melhores, saíram vários jogadores que eram reservas, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem um clube irmão, que é o Lyon, com problemas. Agora, o Corinthians, todo respeito a todos que viraram SAF, ele é maior que todos eles. Para mim, o maior que virou SAF é o Vasco, com mais torcida, com mais potencial de regeneração. E o Corinthians, ele tem mais torcida, ele está no principal mercado que é São Paulo. A torcida do Corinthians é uma torcida mobilizada, né? Você percebe pelo público, por exemplo, domingo, quando tiver o clube lá, 40 mil pessoas no estádio, quer dizer, é uma torcida que ela fica ao lado do time, mesmo em situações difíceis, é inegável, mas é preciso que isso mude. Mas quem é que vai mudar, né? Se sair o presidente atual, vão entrar, que aquele de novo, quem vai tocar esse barco? São os mesmos, ou com a mesma mentalidade dos seus antecessores? Então, assim, é uma situação bem difícil e não tem luz no fim do túnel. E a dívida em setembro era 2,3 bi, né, naquele balancete de setembro, ou seja, não é um absurdo imaginar que ela, em abril, quando saiu o balanço, né, do ano passado, apareça algo em torno de 2,5 bilhões. Não é nenhum absurdo pensar isso. E aí é complicado. Não adianta você faturar perto de 1 bi e você ter uma dívida de 2 bilhões e 300, 2 bilhões e meio. Dificuldade de pagar salário, dificuldade de pagar todo mundo. O clube com a imagem arranhada. É lamentável. Eu acho que é um espetáculo grotesco. E o clube deveria estar numa outra situação. Uma pena. Lamento. A gente aconteceu ontem pela possibilidade do impeachment do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Foi admitida a possibilidade da votação, mas a votação em si acabou não acontecendo. Foi uma noite de muitas acusações, tumulto, pressão, enfim, a gente vai ver as imagens aí do que aconteceu. E é uma história para o Corinthians resolver internamente, entre eles, os conselheiros, os torcedores, enfim. Mas, nesse momento, a votação foi aprovada para ver se ele vai receber o impeachment do Conselho para depois, se isso acontecer, ou ele ser absolvido e não termos aí mais a continuidade desse processo, ou se vai para a Assembleia Geral dos Sócios. Como é que vocês veem isso tudo? Bom, o Fernandinho, ontem realmente esse processo todo terminou numa grande confusão, né? O Corinthians ontem que recebeu ali os conselheiros para votar, né? Se esse processo é pertinente ou não, se tem continuidade ou não. Inclusive, isso reza o próprio estatuto do clube, que foi aprovado, então, o prosseguimento do processo. Só que em meio de uma grande confusão, né? Não terminaram a votação porque foi alegado pelo advogado do Augusto que estava tendo, mais uma vez, fraude na eleição, aí teve que recontar os votos, demorou, atrasou, confusão. Inclusive, a votação foi apertada pelo número de 12 ou 14 votos de diferença. Passou. Né? 14, né? 12. E agora o Tuma vai convocar uma nova reunião que ainda não tem data, né? Mas, enfim, ontem o clube estava fechado, né? E a gente viu a confusão que foi em função até de pessoas que não são sócias do clube, torcedores que estavam dentro do clube. Alguém liberou o acesso dessas pessoas que causaram uma enorme confusão, inclusive agressão, né? Não sei dizer se a agressão foi dentro ou fora, mas eu vi o Tuma dizendo aí, na entrevista que ele deu após, né, essa tentativa de votação,
de que teve conselheiro aí que foi agredido, né? Então, uma confusão. Eu acho que o Corinthians tem que realmente passar limpo essa questão toda. Esse processo é um processo democrático dentro do estatuto do clube, mas o que nós vimos ontem foi mais uma confusão, né? E que não terminou. Ainda não terminou essa questão do impeachment ou não do presidente do Corinthians. Mas deu puro suco de Corinthians, né? Para a gente entender essa dívida de 2,4 bilhões, essa disputa política, esses caras que tomaram de assalto o Corinthians nos últimos anos, né? Isso é o puro suco de Corinthians. Aí fica muito fácil entender porque um clube que faz 1 bilhão aí numa temporada não consegue, com esse dinheiro, ter uma administração, no mínimo, profissional. Porque eu já cheguei à conclusão e ninguém tem nenhum argumento forte para contestar isso que eu digo. O problema do Corinthians não é o dinheiro que ele faz muito dinheiro. O problema é que os caras, ao longo dos anos, literalmente, meteram a mão na cumbuca. Roubaram o Corinthians. Um clube que vai fazer nos próximos 5 anos 5 bilhões de reais, voa numa altura absurda, não precisa de mais nada. Só que esses caras conseguiram fazer com administrações ruins, essa malversação do dinheiro do Corinthians, administraram mal esse dinheiro. O Corinthians hoje tem uma dívida que ela é impagável? Não, ela não é impagável. Só que você precisa colocar um gênio ali, como o Bandeira de Melo fez lá no Flamengo, para conseguir nos próximos 5 anos organizar a casa. Porque a gente não está enxergando o negócio, Fernandinho. Tira o Augusto, ok. Vai voltar quem? Renovação e transparência? Esse é o problema. A gente não está enxergando o futuro próximo. Quem é que vai assumir essa bomba? Quem é que vai assumir essa dívida de 2,4? Quem é que vai assumir a dívida com os empresários, com os fornecedores? Quem é que vai pagar o Matias Rojas? Quem é que vai resolver o ISS? Quem é que vai resolver os impostos? Quem é que vai resolver as trabalhistas? Isso é tudo a responsabilidade do Corinthians. Se você for o presidente do Corinthians, vai cair nas suas costas, Veloso. O Souza também, você, Fernandinho. Então, a gente não está enxergando aquilo que é maior, que é uma solução a curto prazo, que eu não acredito, tá, Fernandinho? Eu sei que você também não acredita. A curto prazo, esquece. É impossível dar uma solução diante de todo esse problema que o Corinthians, que as pessoas que estão no Corinthians, estiveram no Corinthians, criaram nesses últimos anos. Como uma pessoa que volto a falar, por que não fizeram todo esse barulho, todo esse estardalhaço durante todas essas gestões que levaram o Corinthians a ter quase 2 bilhões e 200, alguma coisa assim, né? De dívida. De dívida. Por que não questionaram sempre?